Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do EJD, tudo bem com vocês? Espero encontrar todo mundo bem. Estamos aqui com uma breve aula, um breve comentário sobre nossos assuntos, para que vocês façam uma provinha de 5 questões de recuperação e dê tudo bem, tudo. Me parece que vocês ainda têm, mas a gente ainda continua com vocês, né? E vamos ver se a gente retorna aí o nosso segundo semestre de vento em popa. Espero que tudo dê certo, né? Então vocês assistem essa aulazinha aqui. As 5 questões vai estar aí lançado para vocês. Eu recebo, teremos uma boa nota e seguiremos em frente, tá bom? Então nosso assunto é agricultura, né? Nós temos vários tipos de agricultura. Agricultura tradicional, que é justamente a agricultura da Pinoretama, né? A agricultura que ainda se usa a enxada, facão, ainda a mão de obra manual, o burro, né? Já em contrapartida com a agricultura evoluída, né? A agricultura moderna, já é o uso de máquinas, de sementes selecionadas, uso de agrotóxicos, entendeu? Que esses agrotóxicos é bem questionável, né? Porque a gente usa um veneno muito grande e esse veneno acaba por ficar no solo, vai contaminar a água dos rios, o lençol freático, né? E a tomate, o chuchu, a melancia, o milho acaba absorvendo boa parte desse veneno, que como consequência também pode nos atingir, visto que nós vivemos de comer carne e grãos, né, pessoal? Mas assim, dentro da agricultura moderna deve existir assim, uma pesquisa que evite um pouco essa questão desses venenos, né? Porque nós sabemos também que é muito difícil matar as pragas, né? Que os insetos naturalmente vão evoluindo, e aí vai fazendo com que as pessoas busquem cada vez mais um veneno mais forte, mais potente, para que faça com que as roças de milho, de feijão, etc., prevaleçam, de soja, e a gente tenha o grãos. É um desafio que a ciência ainda não conseguiu, não teve competência para resolver essa situação, né? Nós temos a agricultura do rico, né, que se volta mais para a questão do caso do Brasil, né, da situação do Brasil, que o rico tem apoio do governo e planta cacau, que está aí o chocolate, né, coisa de bacana, né, cana de açúcar, tanto para o uso do álcool como combustível, né, pessoal, para o carro dos bacanas tem que rodar na grande cidade, né, em detrimento de que a cana de açúcar não é utilizada para fabricar alimento, no caso rapadura, açúcar, etc., né. Nós temos o café, que também faz parte da agricultura do rico, né? Tipo exportação, né? E temos a soja, né? Aí não tem prioridade para a produção do feijão, por isso que o feijão muitas vezes fica caro, da batata doce, que nós já chamamos isso aí de agricultura do pobre, né? Aí a gente vai fazendo nas nossas pequenas roças, fazendo com nossos esforços e tudo, sem ajuda de governo, de nada, porque o governo passa a ajudar mais os grandes plantadores de soja, os grandes usineiros, coisa desse tipo. Fica assim uma situação meio que de desigualdade social, né? Uma agricultura intensiva, né? Você usa muita tecnologia, pouca terra, muita pesquisa, né? Como também tem a pecuária intensiva, né? Um exemplo da pecuária intensiva é quando você vê a criação do frango, né? Que você prende o frango, que você coloca a ração diretamente ali e tudo. Diferente da pecuária extensiva ou da agricultura extensiva, que você na criação da galinha, você cria a galinha solta, que é a galinha caipira, né? E demora muito mais e tudo, né? E a pecuária extensiva é quando o gado é criado solto, né? A agricultura extensiva é quando você já não usa tanta pesquisa, você já trabalha, já planta mais avulso, né? Tem uma agricultura agroflorestal, né, que é justamente você chega numa floresta e você faz uma poda seletiva, você tira 10 árvores e deixa 10. Aí no meio daquelas árvores você passa a plantar as culturas. Então você fica com a floresta e fica também com os produtos, né? Isso aí são visões futuristas de produção que as pessoas tenham, né, para que porque a gente precisa das árvores e precisa também da produção de alimentos, né? Tem uma agricultura ecológica, né, que o pessoal não mexe no meio ambiente, né? Não usa agrotóxico, vai usar assim o estrumo do cavalo, do burro, da galinha, entendeu? Já não usa
pesticidas, né? Assim, você não coloca nem herbicida, nem pesticida, você vai arrancar mesmo os matos e tudo, e dá um jeito com a enxada, com o facão de tirar os matos, de fazer a limpa e a broca sem usar os produtos pesados de laboratório, né? Não tem essa questão dos transgênicos, né? Você não vai usar a alteração genética nas plantas nem nada, tudo vai ser absolutamente natural. Então é um exemplo dessa agricultura orgânica que o pessoal chama, né, desses produtos orgânicos, dessa agricultura ecológica que a Pinoretama tem. Naturalmente, pessoal, os pais de vocês, até mesmo você que trabalha no campo, já produz de maneira ecológica, que ninguém vê assim traços, assim, esse nosso feijão, esse nosso maxixe, esse nosso coentro que nós plantamos aqui, todo ele é de maneira, natureza absolutamente orgânica, entendeu? Tanto é que nós estamos tão orgânico que essa mosca branca que ataca as nossas mangas, né? Essa lagarta que ataca nossas castanhas de caju e tudo, é porque nós não temos produção que combata essas pragas ainda. Então estamos ainda de uma maneira absolutamente orgânica, né? Tem a agricultura de jardinagem que acontece no sudeste da Ásia, né? Que é a questão do arroz, né? Jardinagem porque as pessoas, o arroz ele é produzido num ambiente de muita água, aí as pessoas usam ainda a mão, a coisa manual mesmo, literalmente falando, para fazer com que o arroz cresça, né? Tem uma agricultura de subsistência, que é muito comum na Pinoretama, uma vez que você só produz para você comer, para você sustentar a sua família. E uma agricultura que está praticamente extinta é a agricultura itinerante, né? Que você corta aqui uma broca, você faz aqui um desmatamento, aí você queima toda aquele matagal, aqueles capins, você planta 2, 3 anos e depois você vai procurar uma vegetação nativa para você derrubar novamente e aí você continuar o seu plantio. Isso aí tinha muito nos índios, né? Na época dos nossos indígenas aqui, essa agricultura itinerante tinha a prática da queimada, da coivara, que hoje ninguém já aceita mais de maneira nenhuma, certo, pessoal? Mas assim, em terras mais longínquas, do Pará, Maranhão, etc., ainda acontece, mas não é muito comum. Nós já temos tecnologia suficiente para combater essas práticas, digamos assim, altamente retrógradas, né? Com o advento da agricultura, que a agricultura passou, pessoal, a evoluir muito. A gente chamou, mas nem mais agricultura, mais agroindústria. E hoje nós chamamos de agronegócio, né? A produção do campo, ela não se dissocia, antigamente era dissociada. Você via assim, tá aqui a produção do campo, aí você via, vamos supor, carnes e grãos, tá aqui a produção da cidade, sapatos e roupas, perfumes, etc. Não, hoje você não tem, o que você tem é uma coisa interconectada, porque a tecnologia teve que ir para a indústria na cidade e teve que chegar nas fazendas e tudo para que tenha uma produção. Por isso que nós chamamos hoje tudo isso de agronegócio, tá ok, galera? Aí existe a prática genética, né, que essa indústria chegou dentro da agricultura a partir da Revolução Verde, na década de 70. O que é essa Revolução Verde? Foi justamente essa evolução que a agricultura sofreu, né? Tipo pesquisa, seleção de sementes, seleção genética, a máquina no campo, a irrigação no campo. Isso aí ajudou por demais a ter uma produção de alimentos assim de sobra no mundo, né? Porque se você consultar a história, a China teve um plano SALT na década de 50, 70, 60 por aí. Ela levou a bancarrota de 32 ou foi 33 milhões de pessoas que morreram de fome porque a agricultura não funcionou. Esse plano de agricultura não funcionou. Gente, eu estou falando de mais de 30 milhões de pessoas. Muita gente. Você sabe que a China é o país que tem mais população no mundo, é 1 bilhão e 350 milhões de habitantes. E esse povo morreram porque não conhecia técnicas de cultivo, de alimentos, de tudo. Isso aconteceu na Rússia também, com o processo de russificação. E aqui, gente, nós temos também quantos de nós, nordestinos, teve que migrar para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas,
porque aqui a gente não tinha técnicas de maneira nenhuma de chegar a lidar com o nosso semiárido, e quando chegava a falta de chuva, aí ninguém sabia o que, é que a gente fazia e tudo. Hoje em dia nós temos sistema de irrigação, transposição do São Francisco, açude castanhão, produção de cará-tilápia, etc, etc, etc. Então nós tivemos já um manejo, uma maneira, um avanço da gente lidar contra as condições adversas. E isso quem trouxe foi o processo da Revolução Verde, né? Apesar de tudo isso, de ter uma sobra de alimentos, né? Nós temos 7 bilhões e meio de pessoas, mas nós temos alimento para 10 bilhões de pessoas. Mas desses 7 bilhões e meio de pessoas, 2 bilhões de pessoas passam fome. Quer dizer, tem muito alimento se estragando aí, mas não é pela falta de alimento em si, mas por falta de políticas, de combate à corrupção, de falta de visão dos nossos políticos, que faça com que a gente tenha uma espécie de segurança alimentar. O que é a segurança alimentar? É você se alimentar bem, é você comer bem e ter o alimento, né? E não passar por crises alimentares que o mundo passa hoje e tudo. Mas a Revolução Verde resolveu essa situação, a tecnologia está aí. Porém, existem políticas e políticas que uma chega a abastecer a população e outras não. Isso aí então é um problema mais de comportamento humano do que produção agrícola de um modo geral. Isso aqui foi o nosso recado, espero que vocês tenham entendido a nossa mensagem. Façam a prova bem bacana, para tirar uma nota bem bacana e tudo dá certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado por tudo.